Bom, boa tarde, então. Eu me chamo Eduardo Turramos. Vou apresentar, então, um planejamento de uma caracterização de um composto de resina epóxi com fibra de carbono, na matéria de técnicas de caracterização de materiais. Bom, então a apresentação, ela vai ser, listei aqui alguns tópicos. Inicialmente eu farei a apresentação do material, depois, então, a definição do propósito da caracterização, né, quais são, então, as caracterizações mais utilizadas para esse tipo de material. Após, então, eu farei a explanação das técnicas mais utilizadas também e vou trazer alguns gráficos, algumas coisas para mostrar alguns detalhes, enfim, que valem a pena ser comentados. E, por fim, alguns comentários finais. Então, o material avaliado, ele é um compósito, então, onde a sua matriz é de epóxi, e o reforço é utilizado, então, a fibra de carbono. Ele é um material muito utilizado na indústria aeroespacial, também na indústria automotiva, e algumas, tem várias outras aplicações, mas essas são as mais importantes. Bom, então, o que vai ser avaliado? Então, vai ser abordado, então, a caracterização, então, das propriedades físico-químicas e térmicas do compósito, então, buscando avaliar o grau de cura da resina, que é uma característica muito importante. Como vai ser feita essa avaliação? Se utilizar, então, a espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier, a calorimetria exploratória diferencial e a análise termogravimétrica. Para avaliar, então, a morfologia do compósito, vai ser utilizada a microscopia eletrônica de varredura. E, por fim, então, para avaliar as propriedades mecânicas do compósito, vai ser utilizado o ensaio de tração. Vou estar explicando, então, agora cada um desses procedimentos. Bom, então, a caracterização, utilizando, então, a técnica de espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier, ela é uma técnica muito utilizada para a caracterização de materiais poliméricos, e porque ela fornece três características importantes, que são a estrutura configuracional, a estrutura conformacional e a composição química. Então, aqui a gente tem uma imagem do equipamento utilizado para fazer essa análise, e eu vou explicar um pouquinho o funcionamento dele. Bom, basicamente tem uma fonte de infravermelho que vai estar girando esse infravermelho e ele vai atravessar a amostra, né? A amostra vai ser posicionada ali, né, no equipamento, ele vai ser gerado, ele vai atravessar a amostra e ele vai ser captado do outro lado por um sensor. Então, vai ser gerado um interferograma, que vai ser passado para o computador, e posteriormente, então, vai ser gerado um espectro desse material. Aqui, né, nessa imagem, a gente tem um espectro de película de polietileno. Bom, aqui então temos um exemplo de um espectro, então, de uma carenagem, não foi realizado por mim, mas ele é muito interessante porque uma banda que é a 908, com comprimento de onda de 908 centímetros a menos 1, que ela é uma banda que alguns componentes então, vai estar significando, então, que o grau de cura ele não foi completo. Então, vale a pena ressaltar essa informação. Bom, a calorimetria exploratória diferencial, então, ela é usada para medir as alterações de entalpia que vão estar ocorrendo devido à alteração nas propriedades físicas e químicas de um material em função da temperatura ou do tempo. Então, aqui a gente tem uma imagem do equipamento e o funcionamento dele de forma simplificada, então. Basicamente, ele consiste num pequeno forno onde vai ser colocada a amostra. Lá dentro vai ter também o material de referência e ele vai ser aquecido, né? E como ele vai se comportar com relação a esse aquecimento vai ser registrado e posteriormente, então,
vai ser gerado um gráfico desse, né? Então, aqui também é um gráfico de uma carenagem de epóxi com fibra de carbono, e aqui vale ressaltar a questão da temperatura de 62,5 graus, que é a temperatura de transição do material. Bom, temos também a análise termogravimétrica, então, que através dessa técnica é possível verificar a influência da temperatura na amostra. Por exemplo, quando e em que faixa de temperatura ocorre a decomposição, degradação, a reação de desidratação, oxidação ou combustão da amostra. Aqui, então, a gente tem uma imagem do equipamento e, basicamente, o funcionamento dele, ele também é uma espécie de forno, e nesse forno, então, tem uma balança acoplada, onde é colocada a amostra e ela sofre, então, um aquecimento, e a balança vai registrar a perda de massa da amostra. Então, aqui temos um gráfico onde a gente consegue analisar que até 276 graus o material compósito ele tem estabilidade térmica, né? Tem uma pequena queda de, é pouca coisa, então até 276 graus ele tem estabilidade térmica, e 813 graus, então, é a temperatura de fusão desse material. Bom, caracterização, então, utilizando a microscopia eletrônica de varredura. Através dessa técnica, então, é possível analisar com clareza a superfície da amostra, devido a seu poder de alta resolução e grande profundidade de foco. Aqui a gente tem uma imagem, então, do microscópio eletrônico de varredura, né? E pouco, então, do funcionamento desse microscópio. Basicamente, vai ter uma fonte de elétrons. Esses elétrons eles vão ser acelerados, e algumas lentes vão focalizar ele, e ele vai ser, então, um feixe, eles vão ser espalhados pela superfície da amostra. Esses elétrons, então, eles vão colidir com a superfície da amostra e vão colidir com a superfície da amostra, e vai ter alguns sensores lá embaixo que vão captar esses elétrons, e através disso vai ser gerada a imagem do microscópio. Aqui a gente tem alguns exemplos de imagens geradas, então, com o MEV, onde é possível identificar algumas falhas. 2 minutos, Ana. Onde é possível identificar algumas falhas. Por exemplo, na imagem A, é um poro, né, bem grande. Muito bem. Então, temos também um ensaio de tração. Através dessa caracterização, é possível, então, determinar as propriedades físicas, como, por exemplo, a tensão de deformação, medir propriedades de resistência à tração, o módulo de elasticidade, tensão de escoamento, a tensão de ruptura, deformação no escoamento, deformação na ruptura, entre outros. Aqui temos, então, um equipamento de ensaio de tração. Basicamente, então, a amostra é fixa nas garras do equipamento, e o equipamento ele vai tracionar o material, e a força vai ter uma célula de carga. Essa força ela vai ser gerada, enfim, vai ser enviada, então, para um computador, e juntamente com a força vai ter a questão do deslocamento, então que a amostra vai estar sofrendo, então a deformação que a amostra vai estar sofrendo. Então vai ser gerado um gráfico de tensão-deformação. Aqui temos, por exemplo, nessa imagem, um gráfico de um material dúctil, né? Primeiro ponto de equipamento, e por fim, um ponto de ruptura do material. Então, alguns comentários finais com relação ao trabalho. Os experimentos que são realizados com materiais compostos, eles apresentam maior complexidade do que para materiais isotópicos, porque no caso dos materiais compósitos, eles não vão apresentar essa característica
que os materiais isotrópicos possuem. Então vai ser um pouco mais complexo a questão da realização dos experimentos. E as amostras, então, elas devem ser feitas seguindo normas e procedimentos e algumas limitações de equipamento, e alguns cuidados básicos que devem ser tomados. Que é a principal referência bibliográfica. Seria isso aí. Muito obrigado.